Direito Militar. E agora, no quadro Direito Militar do Revista Justiça de hoje, eu converso com o Dr. Mário Neto. Ele que é advogado, especialista em Direito Militar. Hoje, ele vai falar sobre como o Código Militar trata das publicações de críticas feitas por militares nas redes sociais. Olá, Dr. Mário Neto, muito bom dia e obrigado por atender à Rádio Justiça. De nada, sempre à disposição e é sempre um prazer falar contigo, Sérgio. Doutor Mário Neto, de acordo com o Código Militar, o militar em si, ele pode fazer esse tipo de publicação nas redes sociais, por exemplo? Perfeito. Esse tema é bem difundido porque na prática, né, até pela popularização dessas mídias sociais, o policial militar, o militar, né, tem expressado suas opiniões e às vezes em tom de crítica, tanto às autoridades como em relação aos fatos ocorrendo dentro da sociedade. Só que o militar, até por regramento próprio, né, que surge a partir da questão da base da relação dele com o poder público, que é a hierarquia, a disciplina, gera algumas restrições. Isso é um tema, inclusive, que gera grande discussão judicial. Até o Supremo e o nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal já se manifestou a respeito até que limite os militares e os policiais militares, os militares dos estados, podem expressar a opinião. Então, em regra, se formos seguir apenas a legislação, o artigo 166 do Código Penal Militar, ele capitula que o militar que publicar sem licença documento oficial ou criticar publicamente ato de seu superior, ele constitui um crime, um tipo penal, cuja a pena é detenção de 2 meses a 1 ano. Né? Então, assim, a priori, de acordo com a legislação atual em vigor, do Código Penal Militar, o militar não poderia, né, promover crítica ao seu superior. Nesse caso, o Código Penal Militar é mais antigo do que as redes sociais. Ele foi adaptado já no entendimento dos magistrados? Perfeito. Isso é um questionamento até bem moderno, porque o que gera é que o militar e o Código Penal Militar foi criado dentro de um contexto para reger, né, essa relação dos militares com o Estado. Com a Constituição atualizada, que inclusive que garantiu, né, a liberdade de expressão, bem como promoveu uma amplitude às garantias e aos direitos sociais, deriva a seguinte constatação, que o judiciário tem que aferir, né, até que ponto se criticar ou analisar atos dentro da caserna ou de atos de comandantes, né, atos de superiores, seria ou não tipo penal. Essa matéria, inclusive, o doutor desembargador João Timóteo de Oliveira, aqui do Tribunal de Justiça, fez uma análise dentro do julgamento específico sobre esse tema, né? E ele entendeu, inclusive, quando o policial militar, no caso específico, ele emitiu um juízo, né, de valor e analisou uma conduta apenas com percepção da realidade, né? No caso específico, era a questão remuneratória, né? O policial havia criticado a não obediência a um acordo que havia sido celebrado com a categoria. Aquela crítica, aquela expressão de opinião não constituiria um crime, apesar de que o superior hierárquico teria sido objeto, que seria o governador do estado. Então, na opinião do desembargador, inclusive, que prevaleceu, é que nesta conjuntura, como ele criticou apenas uma posição, né, uma realidade e não a autoridade, não constituiria crime, justamente porque com a difusão das mídias sociais, tanto o Facebook quanto o WhatsApp ou outras mídias, esse direito do policial militar,
ele é um direito dele como cidadão, de ir contra algumas situações da realidade que atentem contra os interesses da própria justiça. Num desses casos até, doutor Mário Neto, foi pontuado aqui que ao publicar mensagens depreciativas a respeito do seu superior hierárquico em seu blog, o recorrente, no caso, o militar, difundiu para um número indeterminado de pessoas críticas indevidas, o que tipifica, então, voltamos ao artigo 166 do Código Penal Militar. Perfeito. Esse entendimento, ele está em vigor, inclusive. Então, assim, há um caso concreto, a crítica pode ter sido em relação a uma característica ou uma expressão do comando, né? Então, o policial, no caso específico, não poderia tecer essa crítica, ele não poderia expressar uma opinião e publicar no blog uma crítica que tornou-se pública através do blog a ato e assunto atinente à relação e à disciplina militar. Então, neste caso, ele atentou contra, né, a priori. Inclusive, é possível de recurso. Por quê? Porque, por exemplo, em relação a essa matéria, o Supremo Tribunal Federal, né, através do ministro Gilmar Mendes, ele já proferiu, inclusive, decisões a respeito deste tema específico, ou seja, o artigo 166, ditando que não se pode ampliar demais o entendimento para a tipificação do 166. Porque na análise, né, do ministro, ele adotou a teoria da tipicidade conglobante da norma penal. O que vem a ser isso? Ela diz o seguinte, que o Estado não pode considerar como típica uma conduta em que em outras circunstâncias ela é fomentada ou tolerada pelo próprio Estado. Então, surge daí o direito à livre expressão do pensamento. Ora, se o cidadão comum pode livremente expressar sua opinião, desde que constitua injúria, calúnia, difamação, né, os delitos de opinião, ele apenas relata ou expressa uma realidade, nós não podemos, pelo simples fato de ser um policial ou um militar, puni-lo. Se nós não punimos o cidadão comum, não haveria justificativa por essa teoria que foi adotada nesse julgamento do habeas corpus 106808, como punir também esse cidadão, né? Agora, ele até ressalva que quem critica autoritarismo não está a criticar a disciplina. Ressaltando isso por quê? Porque os pilares da questão militar é a disciplina e a hierarquia. Mas aquele que critica um ato que é ilegal, ele não pode ser punido, porque haveria, inclusive, a afronta a um direito maior, que é essa garantia da livre expressão de denunciar uma irregularidade ou um autoritarismo. E ainda há neste caso aqui que nós estamos citando, doutor Mário Neto, a pessoa, o militar, ele mesmo sendo o administrador do blog, ou seja, ele não sendo o autor do texto, mas sendo o administrador desse blog, ele também pode ser penalizado, né? Perfeito. Aí é uma questão bem delicada, porque surge uma situação muito corriqueira, que é o compartilhamento, né, de mensagens ou informações que, apesar de não serem suas, o cidadão assume a autoria, porque a divulgação também é criminalizada, mesmo não sendo autor. Mas a partir do momento que eu faço a divulgação daquilo no meu blog, eu faço a adesão àquela opinião. Então o tribunal entendeu, a partir do momento em que ele difundiu, ele divulgou a informação, mesmo não tendo sido o autor, mesmo sendo informação trazida por terceiro, e por isso o cuidado nos nossos compartilhamentos,
gera responsabilidade penal ao caso do militar. Inclusive, levando isso para o direito civil, né, na esfera civil, também o cidadão comum, sem ser militar, também tem essa responsabilidade. Se ele difunde, divulga uma informação, ou no WhatsApp, ou em outra mídia social, uma informação que constitui um crime daquele que originou, e tu faz a divulgação, há também a responsabilidade de sua parte em relação a essa divulgação, que pode constituir crime de injúria, calúnia, difamação, ou outro em qualquer natureza, dependendo da forma como foi colocada, bem como a natureza civil. Então, doutor Mário, se eu, como uma pessoa civil, eu compartilhar, replicar informação de um militar, eu também vou estar incorrendo em erro? Na verdade, nessa questão militar, é o militar que não pode promover essa divulgação. No caso do civil, ele vai ter outra esfera jurídica, que é a esfera jurídica do Código Penal comum, né, do Código Civil, no qual vai haver a responsabilização também. Se essa divulgação e essa informação trazida por esse militar constituir, por exemplo, uma calúnia, uma injúria ou um fato degradante a esse outro militar, né, que foi o objeto da mensagem, o civil também pode ser responsabilizado. E até essa divulgação feita por outra pessoa acaba sendo usada como prova contra o militar, né, doutor Mário? Perfeito. Essa difusão da informação, até porque hoje os sistemas de investigação conseguem identificar bem, né, os autores das mensagens. Então, hoje, por exemplo, na Polícia Militar do Distrito Federal, mesmo em grupos fechados de WhatsApp, onde há a imputação de críticas ou a cometimento de crimes contra a honra, a partir do momento em que a vítima toma ciência, ela procura os órgãos de controle, ou corregedoria, ou mesmo na Polícia Civil, né, para registro de ocorrência, e é possível a identificação tanto do autor da mensagem, quanto daqueles que difundiram aquela informação. E todos são responsabilizados. A Auditoria Militar, por exemplo, aqui do Distrito Federal, existem vários processos cujo objeto são justamente essas mensagens. E são efetivamente julgados e processados, e havendo condenação de maneira até bem comum, né? E principalmente nessa época de polarização, existe às vezes muita agressividade nas mensagens e que geram um embate jurídico dentro da auditoria e dentro do próprio Poder Judiciário muito grande em relação a essas mensagens. Eu quero agradecer a participação do Dr. Mário Neto, advogado especialista em Direito Público e Direito Militar, que esteve explicando para nós, esclarecendo a situação em que o policial militar ele pode ser condenado, punido por publicação de crítica indevida nas redes sociais. Dr. Mário Neto, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Sempre à disposição e sempre que precisar, só manter contato com a gente aqui.